Para que falar de arte no meio de uma guerra, né? Arte serve para quê? Na guerra ainda por cima. Mas a arte é algo que é muito relevante, muito mais importante do que você imagina, sobretudo em tempo de guerra. Eu vou comentar nesse vídeo aqui o quadrinho Primavera em Chernobyl, de Emmanuel Lepage. E, a partir da metodologia que ele usa aqui, a partir da maneira como ele encara as coisas, eu quero convidar todos vocês aí que estão me assistindo a pensar a guerra. Então vamos lá. Primeiramente, vamos dar uma olhada nesse quadrinho aqui, ok? Primavera em Chernobyl é um quadrinho publicado originalmente em 2012 na França, mas saiu aqui no Brasil em 2020 pela editora Geektopia com tradução de Fernando Paz. E trata-se de um documentário em quadrinhos muito bonito, mas muito mesmo. Aqui nessa HQ, Emmanuel Lepage faz uma residência artística em Chernobyl. Sim, exatamente lá no meio da radiação. Acho que eu não preciso retomar que em 1986 aconteceu em Chernobyl o maior desastre nuclear da história. Tem série disso, tem livro, tem muita coisa. E até hoje a região é radioativa e inclusive recentemente foi palco de batalha nessa guerra que está acontecendo na Ucrânia. E aí você se pergunta, por que um artista vai se meter lá, né? O que ele quer fazer indo até lá? E não é só o Emmanuel Lepage que vai para lá, outros desenhistas, escritores, fotógrafos, músicos, cineastas. O próprio Emmanuel Lepage reflete sobre o fascínio que Chernobyl exerce nas pessoas. Por que esse lugar acaba sendo tão interessante? E em parte a gente pode até responder, a tragédia fascina o ser humano desde que o ser humano é ser humano. Só que o que é interessante aqui nesse quadrinho é o quanto que o Emmanuel Lepage vai se frustrando, o quanto que as suas expectativas são completamente alteradas na medida em que ele vai convivendo com Chernobyl. Primeiro porque ele esperava que ele ia ver um cenário um tanto apocalíptico e pelo contrário, ele vê uma natureza exuberante, até porque ele chega lá na primavera. E nos arredores da usina moram muitas pessoas e ali ele vê uma vivência, uma cultura, um povo que acaba fascinando ele. Ele faz amizades, ele se afeiçoa com os vizinhos e chega ao ponto até às vezes de esquecer o quanto que tudo ali à volta dele é extremamente radioativo. E isso é muito bom no quadrinho, porque é o tempo todo algo do tipo, poxa, é primavera, é tudo muito bonito, as pessoas são muito afetuosas, mas eu não posso sequer sentar na grama porque a grama é radioativa. Esse peixe que o meu vizinho está servindo aqui para mim, ele pescou onde? Será que ele também não é radioativo? E chega numa hora que você começa a dizer, cara, ou eu desencano, ou eu saio daqui. Então toda essa experiência se torna extremamente rica e tocante, mas tem algo mais aqui. Notem que conforme o quadrinho começa, os desenhos são mais realistas e cinzentos. Mas conforme avança, vão se tornando cada vez mais coloridos e impressionistas. E tem momentos que o desenho se torna um grande rascunho, como vocês podem ver aqui nessa dupla página. O próprio Emmanuel Lepage se questiona, poxa, eu fui mandado para cá por uma ONG anti-energia atômica. E o que eu tô só vendo aqui, na verdade, são pessoas felizes. É um mundo que, na verdade, não é feio, pelo contrário, as coisas são bonitas, até as ruínas guardam uma certa beleza. Ou seja, eu vim aqui para retratar o horror, só que o horror não é possível de ser desenhado, porque a radiação, como é que se desenha a radiação? Inclusive tem um momento bastante interessante que ele desenha uma floresta, e essa floresta ela é muito rica, muito linda. Só que esse desenho mancha a folha de trás, e com isso ele pensa, ok, tenho aqui uma espécie de representação fantasmática de Chernobyl, a radiação que não pode ser vista. Só que a todo momento o conflito dele é esse. Tudo que eu vejo, tudo que se apresenta diante de mim, vai contra as minhas intenções. Quando eu coloco a minha mão sobre o papel e eu deixo simplesmente o lápis ou o pincel correr, o que eu vejo são rostos, são gestos, são casas, são coisas muito cheias de vida, cheias de memória e cheias de beleza, por que não? Excelente HQ, não? Só que aí você fica pensando, o que a partir disso aqui dá para refletir sobre a guerra que está acontecendo agora? Eu confesso que eu ando com um profundo mal-estar perante um debate que tem dominado as redes sociais e inclusive grande parte do jornalismo. São muitas vozes e muitas vozes cheias de intenções, falam a partir de determinados lados. Tanta direita que enaltece mitos de um herói guerreiro e com isso inflama ainda mais os ânimos da guerra, quanto a esquerda que até ontem discutia lugar de fala e agora só pensa em geopolítica, só discute tudo a partir de uma luta anti-imperialista e que encontra razão para bomba na cabeça dos outros. Em ambos os casos, o que se perde é a consideração do outro, o quanto que o outro tem a nos dizer, a nos mostrar. Ouvir o outro, inclusive, é ouvir o outro sem pré-julgamentos. É entender os motivos, é entender os afetos, é entender as contradições. Isso que o outro tem a nos dizer não é só aquilo que ele expressamente fala para nós, até porque na história aqui do Lepage ele não entende o ucraniano, portanto ele não sabe direito o que as pessoas estão falando para ele. Ou seja, rostos falam, gestos falam, o silêncio fala, os vivos falam, mas os mortos também falam muito. Se vocês estão vendo as imagens de crianças sendo mortas nessa guerra, vocês devem perceber
que essas imagens falam e falam demais. Da mesma forma, lugares, ruínas, tudo isso está falando muita coisa para nós. Assim como as imagens desses homens cretinos cercados de homens fardados em seus palácios luxuosos também diz muita coisa. Por isso a arte é tão importante, porque ela é aquela que consegue dizer, ok, eu não vou ter preconcepções, eu não vou partir de uma premissa perante as coisas, sejam inclusive sensações. E nesse debate completamente imbecil que tem tomado as redes sociais, o que eu menos vejo é os outros considerarem o que os ucranianos têm a nos dizer, mesmo no seu silêncio, desesperados, correndo para lá e para cá. Pelo contrário, eu vejo uma série de produção de discursos para que as vozes deles sejam desnecessárias. Ah, eles são alienados, ah, eles são capazes dos Estados Unidos, ah, eles são neonazistas. E inclusive mesmo naquele que os defendem, isso é feito muitas vezes sem ouvi-los. É de novo o mito do guerreiro que é muito bravo e muito destemido, sendo que no fundo você só está vendo um pai correndo com a sua filha de colo muito assustado no meio da neve. É muito curioso que dois filósofos, um de direita, que era Heidegger, e um outro de esquerda, acho que era Theodor Adorno, ambos concordavam que a grande força da arte era justamente de nos colocar nesse espaço de suspensão. Ambos concordavam que a arte era aquilo que a gente tinha de mais verdadeiro e o resto era falso. A arte é o que consegue nos trazer a verdade, nos colocar de cara com a verdade. E todo o resto que a gente acha muito moralmente digno, muito valioso, isso sim é uma grande mentirinha. Isso sim é, no fundo, a gente querendo dizer que a gente tem uma solução para o mundo e que, no fundo, a gente está topando matar algumas pessoas desde que a gente consiga impor as nossas vontades. Pode-se dizer que a arte é um grande manual que a humanidade inventou para que a gente não seja um baita de um cretino. Bem, é isso, pessoal. Fica a sugestão para que vocês leiam Primavera em Chernobyl, para que a gente tenha uma cabeça um pouco mais atenta às pessoas que estão nesse momento sofrendo e a gente pare de brincar de war. Como sempre, peço que você curta o vídeo se curtiu, se inscreva caso seja novo por aqui. O canal Quadrinhos Sarjeta depende do seu apoio. Seja um apoiador, tem recompensas bem legais. Lives aqui comigo, grupo de estudo, sorteio, grupo exclusivo. Vou deixar o link na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. E segue a gente nas nossas redes, Instagram, Twitter. Obrigado por assistir. Valeu, pessoal!